E aí, gente, tudo bem? Esse é o Trabalhando com Educação. A gente hoje está num hangout aqui, voltamos à estrutura do nosso primeiro vídeo, do nosso primeiro programa, porque eu tenho um convidado muito especial, que eu conheci, inclusive, agora nas redes sociais. O Nailor Marques é um professor, é uma pessoa que discute, debate educação, pensa educação também, e eu fiz esse convite a ele, principalmente por conta de uma angústia que eu tenho, que é, na realidade, qual o conteúdo que a gente precisa discutir e inovar hoje nesse conteúdo na educação básica, tá? Nailor, eu te fiz esse convite pensando basicamente, foi motivado por três coisas. O que me levou a te conhecer foi um vídeo até de um colega comum, o Rony Titoni, que ele postou uma entrevista sua no Jô, em que ele falava, em que você falava, principalmente, dessa coisa da geração mimimi, que a molecada estava chegando na idade adulta, sem nenhum preparo até emocional, sem estofo para poder entender as dificuldades da vida, né? Posteriormente a isso, eu fiquei acompanhando muitos teus posts e tudo, e sempre vendo essa sua preocupação, e até eu via muitas discussões, debates seus e do Rony, principalmente, falando sobre o estoicismo, né, as perspectivas de vida que a gente tem que ter, muito mais do que o conteúdo técnico, né? E a gente teve no último mês, foram duas notícias que nos trazem até agora, aqui. A primeira foi, infelizmente, uma notícia muito triste, mas foi o suicídio de 3 adolescentes do ensino médio de escolas particulares de classe média alta em São Paulo, né? Gerando uma reflexão exatamente sobre a angústia, as ansiedades dessa turma. E depois teve uma notícia que eu li na internet, uma estudante de artes nos Estados Unidos, na Universidade de Utah, Nemon Miller, ela criou uma cabine do choro e colocou na biblioteca da universidade dela, para que as pessoas pudessem, após provas ou no final de semestre, né, dado esse estresse absurdo, enfim, entrar lá e desabafar, fazer a sua catarse. E a gente fala também da inovação tecnológica, de novos aplicativos, de novos sistemas educacionais, etc. e tal, mas o que eu vejo é uma falta de discussão exatamente sobre o que colocar, habilidades socioemocionais, de que maneira que a gente pode abordar isso. E por isso é que eu queria muito te ouvir, Nailor. Manda brasa aí. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Segundo, esse tema é um tema que não se esgota, a gente pode conversar quanto tempo a gente quiser, não se esgota. Eu não sou guru de nada, eu sou um curioso que gosta de... Eu tive 30 anos na sala de aula, eu vi muita coisa, principalmente eu vi a transformação tecnológica, eu vi a angústia dos meus alunos, e queria dizer que antes meus alunos também eram angustiados. Eu cheguei a trabalhar numa escola de ensino médio, em que tinha 3.000 alunos e 150 estavam em tratamento psiquiátrico, né? Ou por tentativa de suicídio, ou por depressão profunda, ou por alguma coisa, e a gente ainda não vivia essa mesma época. Na verdade, era uma pré-angústia do que a gente está vivendo agora. O que acontece é o seguinte: a escola brasileira, de um modo geral, não presta, não importa se ela é particular ou pública, a escola é ruim, não presta no sentido de que ela é má, ela quer fazer o mal, não é isso. É que, quando eu digo a escola, eu estou dizendo todos os níveis, a universidade inclusive. Recente li uma pesquisa que o que um aluno aprende no primeiro ano da universidade, no quarto ano já não serve mais, porque a universidade está ensinando um passado que desmorona, né, que esborona na mão das pessoas muito facilmente. Não é? O Bauman fala que nós estamos vivendo tempos líquidos, e eu gosto do tempos líquidos porque é um tempo que você não pode apertar na mão, não dá para colocar água na mão. E as pessoas parecem que não estão muito pensando nisso. A escola continua ensinando o mundo que já morreu, ela está tentando matar um velhinho que morreu de causas naturais ontem. Né? Então, respondendo a sua pergunta, como que a gente diminui um pouco essa angústia? Na minha opinião, os pais parando de querer prever o futuro, porque os pais estão prevendo o futuro sem condição sem base para prever esse futuro. Eles ficam imaginando, eles ficam querendo que o filho seja o legalzão, o poderoso, o bem-sucedido, mas ainda desejam que esse filho faça direito, medicina, engenharia, entende? Quer dizer, eles estão falando de profissões que não vão existir daqui 30, 40 anos, daqui 20 anos. Na realidade, é uma preparação em cima do passado, né? Em cima da vivência deles e não da vivência da turminha aí, dessa molecada, né? Exatamente isso. Como é que meu pai, por exemplo, não, nem meu pai não, eu tenho 55 anos, mas como é que um pai de um garoto de 30 anos podia sonhar para o filho para ele trabalhar no Google, no Uber, no Airbnb,
não é? Como é que ele podia trabalhar na Netflix se isso não tinha? Agora, se não tinha 10 anos, e daqui 10 anos, o que vai ter? O duro é chegar o primeiro Uber, o primeiro Netflix, não é? Nós estamos vivendo uma complicação que, a partir do momento que o computador começou a acelerar a forma como a gente pensa, o mundo evolui muito rápido, não é? O comportamento, a lei de Moore, diz que o mundo evolui muito rápido. Então, o que acontece quando as pessoas falam, vamos pensar fora da caixa, vamos parar um pouco para pensar coisas que sejam impossíveis. Então, eu acho que você pergunta o que a escola devia fazer. O que eu acho que a gente viu a construção de uma base curricular nacional, e essa base curricular nacional, ainda que ela seja interessante, ela é boba também. Porque, na verdade, eles estão propondo às pessoas que... Veja o que nós estamos discutindo em 2018. Unificar a base curricular. Isso tinha que ter sido feito em 1990, né? Não agora. Né? Quer dizer, quando isso já chegou com 30 anos de atraso. Por quê? Porque essa base está propondo o quê? A mesma coisa de sempre. Ela só está igualando, parametrizando o que já existia. Só que, de qualquer maneira, isso está atrasado. O que eu sugeria que a escola fizesse? O que eu acho que a escola tinha que pensar? A escola tinha que ter, basicamente, 4 disciplinas. Língua, não é verdade? Língua, e eu nem penso muito em língua estrangeira, não, eu penso em língua nacional mesmo, porque eu acredito que daqui quando essas crianças de hoje chegarem à idade de universidade, talvez elas não precisem mais falar língua estrangeira nenhuma, né? Isso já vai ser um chip, e a gente vai falar por meio de um programa. Eu vejo isso muito claramente, né? Eu estudo línguas, eu falo francês, inglês, falo espanhol, mas eu acredito que você é um erudito. É como alguém que fala latim hoje. Vai ser legal, mas eu, por exemplo, estudei um pouco de tupi. Eu acho legal saber tupi, mas é uma coisa assim, meio assim, não tem muito sentido. Eu tiro proveito um pouco do meu tupi em alguns momentos que eu trabalho, mas não tem um sentido prático, efetivamente. Eu que dou um sentido prático a isso. Então, não vejo que língua, até isso seja necessário. Acho que esses crianças usam a língua portuguesa, no sentido de que eu tenho que estudar, exercitar a minha inteligência lógico-matemática, exercitar o raciocínio, a lógica, tanto a lógica matemática quanto a lógica formal da língua, não é? A criar raciocínios interessantes, aprender a pensar, não é? E pensar do jeito que as crianças querem pensar. E teria que estudar matemática e todos os cálculos derivados da matemática com profundidade, para entender que essa lógica matemática do mundo não vai acabar, ao contrário, não é? Porque toda essa linguagem que permite que eu e você conversemos nesse momento, no fundo, é uma linguagem matemática, e os meninos precisam entender isso, que por trás de tudo está a matemática, não é? Quando a gente pensa na sequência do Fibonacci, na casca do abacaxi, na sequência do Fibonacci, na linha do girassol, quer dizer, a matemática está aí, não sou eu que estou falando, ela sempre esteve aí. Tanto que quando a gente pensava em filósofos, né, até o século XVII, todo filósofo era matemático também, não é? E todo matemático, de alguma forma, era filósofo. Isso não era dissociado, não havia uma dissociação. Essa dissociação acontece da Revolução Francesa para cá, não é? Quando, na verdade, houve uma tentativa de vulgarização da escola, uma tentativa de vulgarização no sentido de tornar a escola comum, né? Fazer com que a escola atinja todas as camadas sociais, não que seja ruim, é bom, mas, de alguma forma, a gente segmentou tanto de modo positivista as disciplinas que hoje as pessoas não têm noção de nada, não é? Bom, e também acho que a escola deveria ensinar criatividade. Como ensinar criatividade? Não é ficar pintando, nem ficar cortando papelzinho para fazer casinha, não. É olhar as crianças e dizer o seguinte, o que você acha disso? E deixar essas crianças falarem. Deixar as crianças aprenderem a fazer um brainstorming na escola. Eu acho assim, você tocou em 2 pontos aí que eu realmente é o que eu mais procuro, é o meu diálogo, e assim, eu tendo tido a experiência numa escola sistêmica, né, dentro de um sistema de ensino e tudo, era uma coisa que eu me pegava muito. Primeiro foi essa estrutura notória, fabril, industrial do ensino, como você colocou, que é uma coisa completamente desconexa. As matérias acabam sendo setores de uma linha de montagem desse aluno, né? E a segunda coisa, que assim, me remete, né, lá na década de 60, quando os pensadores, os etimólogos, enfim, os semiólogos, né, estudavam a cultura de massa, a comunicação de massa, surgiu isso, eu li bastante na faculdade de comunicação, a famosa obra, a célebre obra do Humberto Eco, do Apocalípticos Integrados. E hoje em dia eu acho que falta exatamente um meio termo, porque você tem uma contraposição, a tecnologia está avançando, é maravilhosa, você acaba sendo integrado a esse avanço aí da informação pulverizada, da informação capilarizada, como a gente tem, né?
e você tem de outro lado os apocalípticos dizendo, meu Deus do céu, onde é que vai ter isso, a robótica, a inteligência artificial, o ser humano vai acabar, etc. e tal. Mas você não tem o caminho do meio, você não tem um pensamento, me parece ainda, não tem um pensamento formalizado da integração disso, de que maneira que você vai integrar isso na construção do conhecimento, na construção do aprendizado, né, e na construção até de um adulto, de como que essa molecada vai chegar nessa vida adulta. Porque dos anos 80 e dos anos 90, o que aconteceu muito foi, na educação brasileira, como você disse que é uma educação falha, e é verdade, foi a universidade, ela passou a assumir um papel de formação técnica, de formação profissional, profissionalizante. Ela perdeu o sentido da academia, que é o sentido histórico, de produção de conhecimento, de estudo de conhecimento e até de evolução da sociedade. Não sei se você concorda comigo, né? Sim, eu concordo totalmente, e é o que eu digo, eu acho que desde cedo as crianças precisam aprender a pensar livremente, dizer o que elas sentem, o que elas acham, estudar a filosofia na prática, filosofia não no sentido de história da filosofia, filosofia no sentido daquele sujeito que pensa a si próprio, eu penso eu mesmo, eu tenho o direito de pensar a mim mesmo, e outra, de encontrar sentido naquilo que ele faz, não é? Parar de achar que todo mundo vai ser o Mark Zuckerberg, é uma bobagem isso. Parar de achar que todo mundo... Eu disse isso no programa do Jô, já disse em muitas entrevistas, e as pessoas me massacram, e provavelmente eu vou sofrer outro massacre aqui. Quando eu digo que a universidade não é para todo mundo, não é no sentido que eu quero excluir as pessoas. As pessoas gostam de achar que eu sou um elitista branco, não é? E que não quer que as pessoas estejam na universidade. Aí todo mundo fica me chamando de elitista branco e que eu estou querendo excluir os pobres e os negros. Essa bobajada toda que tem por aí de dívida histórica, essa coisa que não se paga nunca. O que eu digo, quando eu digo que a universidade não é para todo mundo, é no sentido de que todo mundo não precisa ir para a universidade. Peraí, eu vou ser um motorista, eu não quero desmerecer ninguém também, por favor, mas eu vou ser motorista de ônibus, eu vou ser motorista de Uber, ou se é que vai existir ainda motorista de Uber daqui 10 anos, né? Vai existir gente dirigindo carro, porque eu acredito que o Uber também caminha para o carro sem motorista, não é? Então eu não acredito que alguém pode pensar que vai ser motorista de Uber a vida inteira, e se alguém está nos ouvindo e é motorista de Uber, pense num plano B, porque daqui a pouco eu não vai precisar mais de você, não é? Mas você está vindo aqui no meu canal para tocar o terror? Talvez seja, para tocar o terror, porque é importante que a gente pense que as coisas estão acontecendo muito rapidamente, e o motorista é uma profissão dispensável. A gente está vendo greve aí no Rio de Janeiro para devolver o cobrador para o ônibus. O motorista é desnecessário, quanto mais o cobrador. Mas o que nós vamos fazer com o cobrador? Nós vamos preparar tecnicamente esse cobrador para ele assumir outra coisa, outra função, não mandar para a universidade. E aqui no Brasil todo mundo tem que ir para a universidade. Eu tenho dito, repetido nas minhas publicações no LinkedIn, sempre um bordão. Não existe mais gente formada em nada. A pessoa tem que entender que está todo mundo em formação. Não tem mais gente formada, não é? Reparem que, se você for reparar, Alexandre, recente eu vi essa pesquisa que 37% dos presidentes das empresas americanas, sejam eles presidente do conselho, ou CEOs, efetivamente, ou presidentes da empresa, não importa que cargo eles ocupam lá de executivo de alto nível, eles não são formados em administração de empresa, são formados em engenharia. 37% nos Estados Unidos, 34% no Brasil. Não, isso aí é uma coisa assim... Eu me lembro muito da minha época de faculdade, os pilares, né, os grandes publicitários e jornalistas da minha época de formação, e pessoas que... enfim, até alguns já se foram, outros estão aí consolidados e pensando no mercado de comunicação até de outras maneiras, né? Nenhum deles era formado sequer. Eu acredito. O Nizam Anais, ele abandonou a faculdade de comunicação no segundo período. Ele era um aluno da PUC. Ele abandonou a comunicação no segundo período, ao que me consta, né? Joelmir Betting, economista, era um cara, um jornalista e um pensador da nossa sociedade. O Mauro Salles, que fundou uma das maiores agências do país, a Salles Interamericana, ele era advogado, ele foi chefe de gabinete do Jango. Então, assim, ele não teve uma formação naquela profissão. Pelo contrário, a necessidade disso que você fala, de provocar o pensamento no aluno, é exatamente você ter um pensamento amplo, né? E é um perfil que você vê cada vez mais sendo buscado, o que eles chamam do perfil generalista, você enxergar, ser capaz de enxergar o grande quadro. Sim, hoje fala, desculpa. Tem até um termo cunhado que chama especialista generalista. Quer dizer, eu entendo de uma área, mas eu não sou focado naquela área. O meu olhar é mais amplo do que só aquela área. Eu consigo entender a interconexão da minha área com as outras áreas, com todas as áreas. E as pessoas perderam isso. E por que isso não está na escola? Porque o professor não entende isso, porque o professor não quer isso,
porque ele se sente ameaçado por isso. E desculpem também, muito professor vai ficar bravo comigo, mas porque durante muito tempo o professor foi a profissão de quem não tinha nada para fazer. Eu não tinha outra opção, daí eu ia dar aula. Entende? Não? Eu dei aula com gente que estava na sala de aula porque não tinha mais nada para fazer. Compreende? Exatamente. Isso aí então, tem... os amigos me pensam que quando eu deixei a sala de aula, eu deixei porque eu queria ganhar mais dinheiro, ou porque não era feliz. E alguns amigos falam assim para mim, graças a Deus você conseguiu se livrar. Cara, fui professor 30 anos, extremamente feliz, 30 anos de muita felicidade. Eu continuo ensinando, só que hoje eu ensino outras pessoas a fazerem outras coisas. E eu não pulei de uma carreira para outra de graça, não é? Eu não desci no escorregador do Google, como muita gente pensa, não é? O que eu fiz foi, quando eu tinha... eu cheguei ao auge da minha carreira de professor, assim, muito cedo, com 27, 28 anos, eu ganhava muito dinheiro dando aula e eu tinha um respeito profissional muito grande. Aqui naquele momento comecei a tramar uma nova possibilidade de fazer uma coisa, de ampliar isso. Comecei a receber convites para fazer pequenas conferências, pequenas palestras sobre o meu jeito de ensinar, que as pessoas achavam que valia a pena. Aos 35 anos, note, eu mudei a minha carreira. Eu só preciso lembrar que eu era advogado antes, não é? Eu já tinha deixado um escritório que dava dinheiro para ser professor. E também todo mundo, meu pai xingou, todo mundo xingou, e logo eu ganhei muito dinheiro dando aula. E logo eu comecei uma carreira de palestrante. Exatamente. Mas aí você toca num ponto que eu, conversando com um amigo meu, uma reflexão que ele fez, e eu vou fazer uma provocação aqui, talvez eu passe a tomar junto com você, tomar chibatada, e dessa vez até da classe. A gente tem um problema cultural no Brasil muito grande. Se você for pensar, no Japão, a única profissão a qual o imperador presta reverência é professor. Sim. Se você for à Finlândia, né, vamos pegar o exemplo da Finlândia, se você entrar numa sala de aula de ensino básico na Finlândia e perguntar para o melhor aluno de matemática o que ele quer ser, ele vai dizer que ele quer ser professor. E em qualquer área de conhecimento, os melhores alunos nessas culturas de saber, digamos assim, vão falar que querem ser professores. Aqui, se a gente entra numa sala de aula do ensino básico e chegar no crânio de matemática, não, eu quero ser engenheiro. O crânio de biologia, eu quero ser médico, né? O crânio de história ou de português, eu quero ser advogado, e por aí vai. E assim, aí você vai para a turma da rabeira, que eu até era um aluno da turma da rabeira, o que você quer ser? Vou fazer geografia, vou fazer história. E essa turma é que acaba buscando o trabalho e a cátedra do professor. É óbvio que há exceções, é óbvio que isso... Claro que há, muitas geral, né? Mas, enfim, essa cultura de não valorizar o saber que a gente tem, infelizmente, aqui no Brasil, isso é um papo para mais de meia hora, né? Acaba por desvalorizar a profissão, a cátedra, o professor também. Né? E isso é uma infelicidade que a gente tem, e isso contribui muito para esse atraso e para essa falha do sistema de educação que a gente tem. Exatamente isso, porque o sujeito não vê a profissão de professor como uma profissão. Né? Essa é a grande verdade. Eu trabalhei com muita gente assim, né? O cara não via aquilo como uma profissão. Ele está sendo professor enquanto ele consegue outra coisa, enquanto ele estuda para um concurso público, enquanto ele tenta fazer o consultório médico dele dar certo, ou o escritório de advocacia dele dar certo, ou o escritório de engenharia dele dar certo. Assim que dá, ele pula dessa profissão, vai fazer outra coisa. Aquilo nunca foi a praia dele. Agora, muita gente fala de mim a mesma coisa. E eu rebato dizendo, eu fiquei 30 anos na sala de aula, 30, e não foi por dinheiro, não é? Porque eu já ganhava dinheiro, já tinha minha vida colocada. Ocorre que, aos 50 anos, eu achei que era necessário sair, porque minha agenda de palestra é muito cheia. E eu atendo 3 empresas, eu sou conselheiro de 3 empresas, quer dizer, eu tenho outra vida, mas também essa vida eu comecei a preparar muito antes. Então, minha transição, vejam, eu deixei a sala de aula definitivamente em 2012, portanto, em dezembro desse ano vai fazer 6 anos. E agora, na semana passada, eu dei a minha palestra de número 2.200. Seria impossível dar 2.200 palestras em apenas 6 anos. Então, isso que eu queria que as pessoas entendessem. A minha transição de uma carreira para outra é natural. Ocorre que eu transito por muitos... Eu já era um especialista generalista antes dessa expressão aparecer. Eu tenho um trânsito bom com as humanas, mas... Perdão, a tua transição se deu muito por conta da excelência do teu trabalho em sala de aula. Isso é óbvio. Sim. Também, né? Então, na realidade, isso aí, as pessoas questionarem isso, eu acho que é risível até. Você não tem... porque as pessoas falam porque é mais fácil. Entende? É mais fácil falar isso. É mais fácil dizer que eu abandonei porque eu queria ganhar mais dinheiro. Quando a questão não era essa. Na verdade, a questão nunca foi essa. Não é? Eu ganhei dinheiro mesmo, eu não sou hipócrita, não.
Eu gosto de dinheiro, dinheiro é bom, dinheiro me dá uma boa vida, eu moro numa boa casa, tenho uma boa biblioteca, tenho acesso à tecnologia, posso viajar, posso fazer coisas. Dinheiro é bom e necessário, sim. Não sou hipócrita, não. E não sou contra. Agora, as pessoas têm um ranço contra as pessoas que ganham dinheiro. E se eu tivesse trocado para ganhar dinheiro? Também não seria mal. Mas o fato é que eu dei 30 anos da minha vida, eu tenho 55, 30 anos da minha vida, eu dei para a sala de aula. Né? Então, veja, quando eu deixei a sala de aula, eu tinha 50, né? Então, note que 51 anos eu tinha, dos 21 aos 51, eu passei a minha vida dentro da sala de aula. Eu acho que eu dei uma grande contribuição, né? Uma grande contribuição para a sociedade, e eu vejo nas redes sociais os alunos dizendo quanta coisa eles aprenderam comigo e a relação de carinho que eles têm comigo. Isso paga meu trabalho mais do que o dinheiro que eu ganhei. E eu ganhei dinheiro, sim, não posso falar que não. Ganhei, fui bem pago. Mas eu acredito também que os fatos de ser bem pago tinham um pouco a ver, eu trabalhei no ensino privado, com a capacidade que eu tinha de atrair mais gente para minhas aulas, que eram sempre cheias. Certo. Mas, Lô, olha, eu acho que toda essa tua trajetória é exatamente consequência de você pensar, instilar o conceito de que o teu aluno tem que pensar. E a gente chega aqui, eu saio desse bate-papo com a conclusão de que a provocação ao pensamento, né, provocar o pensamento, e aí, desde o aluno na alfabetização, é o mais importante, e a gente tem que buscar meios para que isso aconteça. Né? Não adianta você ter o melhor aplicativo, a melhor plataforma de ensino, se você continua, como você falou, se a gente continua preparando para o passado. Né? E foi fantástico, eu queria te agradecer muito, muito, muito esse Hangout. Eu acho que a gente tem aqui, de repente, links e puxadas para diversos outros aí. Eu espero contar com a tua contribuição sempre que possível, porque é extremamente enriquecedor. Eu queria só te agradecer agora para a gente encerrar esse bate-papo. Eu queria dizer para as pessoas o seguinte, eu encerrar aqui a minha participação, eu queria agradecer também o convite, dizer que eu estou à disposição, e dizer, você quer ter futuro, você que está nos ouvindo, você quer ter futuro estudando, você que já estudou tudo que tinha que estudar ou não, está começando agora, estude para ser autônomo, aprenda a aprender sozinho e aprenda a desaprender também. Desapegue daquilo que não serve mais. Joga fora. Não tenha vergonha de abrir o lixo da sua cabeça, abrir a sua cabeça e jogar fora as coisas que não servem mais. Desapega. Aprenda a aprender e aprenda a desaprender. Tem um mundo inteiro para a gente conquistar. Né? Quem viver, verá o mundo inteiro. Eu convido as pessoas para estudar, porque ler, eu acho que ler ainda continua sendo a grande viagem. É isso aí, Nailor. Muitíssimo obrigado. Você está coberto de razão. Eu espero que esse tenha sido o primeiro de muitos aí. A gente vai interagir aí outras vezes, com certeza. Estou à disposição. Obrigado. Um abraço grande. Tchau, tchau.